Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nós temos uma alvíssara para vocês. Em breve, nós já transferimos o domínio do Vida Inteligente para um host profissional e, doravante, nós vamos começar a montar o site do Vida Inteligente. Se você quiser anotar a página, é vidainteligente, tudo junto, .tv.br. No decorrer do período, você vai receber os nossos telefones e e-mails de contato. Nós estamos profissionalizando Vida Inteligente. Tudo na vida tem nascimento e maturação, e nós estamos nessa fase já de maturação. E quanto mais a gente fica maduro, mais profissional nós temos que ser. E para isso nós estamos muito bem amparados hoje, em todos os níveis, no nível de bons profissionais que se juntaram a nós e que estão nos dando uma ajuda altruísta, porque viram que o programa é bom, a causa é boa, a mensagem que leva é boa, então as pessoas se doaram e nós agradecemos e nos sentimos muito honrados com esta ajuda. E em breve, então, nós vamos ter centralizado tudo que é inerente ao Vida Inteligente, os programas anteriores, desde o começo, você vai poder acessar, vai poder assistir com o tempo. Afinal, nós falamos de sempre e não podemos ficar aqui nos preocupando com o quando. Hoje nós vamos dar sequência a um programa que nós começamos no ano passado, não me lembro, dentro do sempre a gente começa a perder a referência de tempo, né? Mas nós falamos sobre os relacionamentos do novo ciclo, que não foi possível dar uma sequência logo em seguida do que havíamos previsto, e tudo tem tempo, né? Quem sabe que era para a gente maturar, para a gente absorver bem aquilo que foi falado naquele primeiro programa, relacionamentos do novo ciclo, e hoje nós estamos dando sequência a este tema. Se der para finalizar hoje, assim será. Se não der para finalizar hoje, faremos mais um programa, 2, 3, 4, 5, a exemplo da história secreta do Brasil, a exemplo dos mistérios do sexo e outros temas de extrema relevância que têm que ser passados ao seu tempo e pelo tempo que for necessário. Dito isso, renovo o meu prazer, a minha estima, a minha satisfação de estar aqui com vocês novamente. Toda essa quinta-feira é uma celebração, já falamos isso e não canso de repetir. E nós temos hoje aqui, para dar sequência ao nosso tema, nosso querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Jorge, boa noite. Boa noite, Grego. Bom receber você de novo aqui. É bom estar de volta aqui, já fazia um certo tempo, né? Isso a gente ainda fica preso por esses laços, por essas coisas que a gente chama de saudade, né, nostalgia, a vontade desse abraço que a gente troca aqui, mas a gente sabe que ele vem um dia, né? Então não, isso é gostoso. Mas é que, como a gente tem então um sistema em que o que é visível é alimentado pela vitalidade, então ouvir aqui e recarregar as baterias faz falta pra caramba, né? Não, sem dúvida, isso é muito bom. Jorge, naquele programa, nós falamos sobre relacionamentos, e eu me lembro que ao final do programa, que disse que não havia tempo para que a gente esgotasse o assunto, nós ficamos de falar, claro, você vai pegar de onde você achar que deve. Sim, eu me lembro que mas existiam 2 tópicos que eu levantei naquela ocasião e que nós não podemos nos esquecer hoje, né? Que é por que os relacionamentos de hoje, ou de outrora, por que eles são temporários? Ou seja, essa não é uma regra, mas a maioria você vê pessoas que têm outros relacionamentos, que convivem com o seu cônjuge durante um certo tempo, 10, 15, 20 anos, e depois termina. Existe a minha pergunta para te passar a palavra, isso é fruto do livre-arbítrio humano ou faz parte da lei, dos desígnios da lei? Como você disse, que a gente escolhe o país para nascer, a família, o local, o dia, todas essas coisas. A minha pergunta é,
a questão de quem vai estar conosco nessa nossa jornada terrena, nessa nossa jornada física, também é uma escolha nossa? Tá. Então, assim, primeira coisa, é uma satisfação muito grande estar aqui de novo, né? Conversando contigo e com todo mundo, né? É muito importante a gente relembrar o que a gente não tem falado já há alguns programas, que a ideia da gente estar conversando é desmistificar e desmitificar Sim. as coisas, né? Qualquer coisa que se fale aqui, de nossa parte, jamais teve nenhum cunho, nem de tendência, nem cunho religioso, nem de favorecer esse ou aquele. E também, isso aqui não é uma aula de iniciação, né? A gente não pretende fazer com que o que nós entendemos como verdade, que é uma faceta da verdade, nós não dominamos a verdade plena, só quem domina a verdade plena é o mestre, né? Qualquer que seja o mestre de cada um. Então, essa faceta que nós entendemos como verdade é a nossa, por quê? Porque é o nosso contato com essa verdade, com esse fato, com esse ambiente, com esse meio, com esse evento, dentro daquele princípio esotérico que, quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. E esse alguma coisa é um ser vivo, um ser visível, um ser invisível, uma memória, é um nome, é um local, é um planeta, é uma força, não interessa o que seja. Você pronunciou o nome, ou pensou, ou visualizou, ou olhou, o fluxo de vitalidade, de consciência, de energia, ele se estabelece bidirecionalmente e permanece. Então, a nossa intenção aqui sempre é apontar alguns caminhos possíveis. A pessoa, dentro das suas tendências positivas ou negativas, ela vai trilhar esse ou aquele caminho, ter contato com esses vários entes, essas pessoas, esses vários seres, essas várias realidades, que vão então olhar para essa pessoa, a pessoa olha de volta, se aquilo repercute, aquilo assim, ele encontra eco em você, né? Ele em você se instala, ou acontece um movimento retenção positivo, aquilo então é um caminho provável para você seguir. Então o que a gente sempre faz aqui é conversar e dar vários caminhos até então não conversados, né? E aí a pessoa daqui para frente ela vai buscar seu caminho e aí então vai entrar em um processo de iniciação ou não, né? Pode pegar o que a gente conversa, adaptar no dia a dia e viver pacífica e belamente durante toda a existência. Pode decidir, não, eu vou me iniciar nessa, naquela escola, naquele conhecimento, com essa, aquela profundidade, e vai seguir o seu caminho. E já posso te garantir que nós estamos atingindo esses objetivos. Para a gente, qualquer que seja o resultado, para mim, para você, para nós todos, o importante é o seguinte: parte do trabalho era trazer isso à tona, é verbalizar isso. O quão profundo vai ser o impacto do que a gente fala aqui nas pessoas vai depender de pessoa para pessoa. Sim. Às vezes o que se fala aqui é só de passagem, pode ser um elemento catalisador que dispara alguma coisa que muda radicalmente a vida de alguém. Às vezes se pode discutir aqui um assunto por N programas, a pessoa ouvir atentamente, interpretar aquilo só com conhecimento acadêmico e não ter nenhum impacto, nenhum efeito mais profundo naquela existência, o que era para ser. Então, a nossa intenção nunca foi iniciar ninguém, né? A gente está aqui trocando ideia, só que daí com abordagens que não eram usuais, né? Não eram conhecidas, agora são usuais e conhecidas porque a gente está já há alguns anos aqui. Você viu que no começo, inclusive, muita gente falava sobre a terminologia que a gente usava aqui, né? Sem dúvida. E agora a coisa está muito mais familiar, né? Porque, e vejo que assim, o que se falava há 5 anos atrás, quase 6 anos, né? 6 anos agora em setembro. Então, há 5 anos e pouco atrás, era exatamente o que se fala hoje. Nós víamos o mundo e conversávamos no mesmo lugar. A diferença é que daí agora quem nos ouve, quem está conosco esse tempo inteiro, e quem não nos ouve também, né, se desloca em direção, né, ao local onde estão as coisas das quais a gente fala. Né? Aí tudo passa a ser normal, passa a não ter mais dificuldade prática. Assim, eu ouço muito, é muito lindo, mas não compreendo nada. Então isso com o tempo vai sendo sublimado, vai sendo
trabalhado na própria pessoa. Não que ela tenha adquirido um conhecimento fantástico, absurdo, diferenciado, novo, que a diferencia dos seres humanos, não. Ela se move em direção ao local onde está esse conhecimento. E aí vem a coisa surpreendente, fantástica, é que o local onde está esse conhecimento já era onde a pessoa sempre esteve. Sim. Então, o se deslocar para esse lugar, o se deslocar em direção à verdade, é simplesmente deixar o muro que separava essa pessoa da verdade ou de um mundo diferenciado, deixar esse muro mais permeável ou desmanchar esse muro. Então, vai ver que ela está no mesmo lugar que estava antes, só que agora a gente conseguiu fazer com que ela, por esforço próprio, retirasse o véu, né, que turvava os seus olhos em direção ao que se conceitou como verdade absoluta ou verdade primeira. Né? Eu sei que você não gosta, né? Porque por isso que eu evito até de te enviar as coisas, porque a gente recebe muito e-mail. Quando você manda, eu apago antes de ler. Eu recebo muito e-mail, eu rio sozinho. Aqui, se alguém pudesse fazer, se existisse uma máquina que pudesse me ver assim, vibracionalmente, eles iam ver umas cores diferentes, com toda certeza, porque tudo isso que nós conversamos ao longo desse tempo todo, até a questão das pessoas da fé e tudo aquilo que nos passaram como verdades e que nós não temos como comprovar, hoje nós estamos vivenciando, seja por causa da tecnologia, né, que hoje a gente pode falar no celular, podemos mandar uma mensagem de imediato para qualquer lugar do mundo. Sim. Então, tudo isso que você acabou de dizer e tudo isso que a gente vem falando há tempo, a mídia eletrônica, a tecnologia tem nos possibilitado e tem nos mostrado a nós, aqui vamos dizer, eu e você que estamos aqui todo esse tempo, a realização disso que nós estamos falando. E para mim já valeu a pena. Já valeu a pena, porque uma única pessoa, durante esses 6 anos, se mudou a sua consciência, se mudou a sua visão, já valeu a pena. Sem dúvida. Já valeu a pena. E posso te garantir que nós estamos porque com muito isso mais nos gente coloca assim. na nossa posição, e tem que colocar todos na sua posição, com relação à questão da humildade, porque é o seguinte, a gente pode pensar assim, poxa, está fazendo uma grande coisa vir aqui conversar, né? Pode até ser, só que daí todos esses 5, 6 anos de conversa que a gente tem feito... Essa satisfação é nossa, né? Não, e não só isso, Grego. Pode ser que todo esse nosso trabalho da nossa vida inteira, para chegar e você daí ter um programa, a gente vira conversar e tocar em determinado assunto, pode ser que a nossa vida inteira tenha sido dedicada a falar alguma coisa em um desses dias para que alguém que é importante tivesse ouvido. Exatamente. E aí então essa pessoa é que é relevante no processo. Isso. E a gente está fazendo o quê? Construindo um entorno para que isso aconteça. Mas isso é visível. E então isso não é muito fica só importante. na conjectura hoje. Isso é muito importante a gente ter em mente que o professor Henrique José de Souza, de Avani, ele diz assim, não somos os primeiros, não seremos os últimos. Isso se aplica a mim, se aplica a você, se aplica a todos que estão aqui, e mais quem está em casa e a quem vai nos ouvir depois. O processo da lei, o processo de evolução, que a gente se preocupa muito, sim, eu quero evoluir, eu quero ter um relacionamento perfeito, eu quero ser um adepto iniciado. Mas não é o eu, isso já não existe mais. Quem está evoluindo não sou eu. Quem está evoluindo é a matéria que compõe isso que eu chamo de organismo. É a matéria que compõe isso que eu chamo de emoção. É a matéria que compõe isso que eu chamo de conhecimento. Isso é que está evoluindo. Então, a minha existência está sendo engendrada para fazer com que o meu plano físico, vital, astral e minha mente concreta evolua, adquira consciência. Então, quem está evoluindo, sequer sou eu que estou evoluindo. Então, isso nos coloca no nosso devido lugar. Qual é o nosso lugar? É no todo. De onde a gente veio? Do todo. E o que nós somos? O todo. Né? Aí, a partir disso, então, não tem aquilo de eu sou diferente de você, eu sou melhor que você, eu sei mais que você, eu cheguei primeiro, eu tenho condições de determinar lugar que você não tem. Esse tipo de coisa não existe mais. Né? E se antes existia, né, é por causa da maneira como a gente via as coisas, sobre o prisma que nós tínhamos para ver as coisas. Esse prisma agora ele é único e translúcido. E aqui já estão falando aqui, eu vou pegar aqui isso que ele acabou de dizer e nós vamos fazer aqui, já digo para vocês, podem criar expectativa, já vão preparando que nós vamos aqui falar um dia num desses programas, esse ano ainda, sobre Maia.
O véu da ilusão. Sim. A importância disso nesse processo todo que nós estamos falando aqui. E aqui, só complementando, é interessante que eu sempre gosto de falar da minha experiência, né? Porque eu experiencio isso e gosto de passar. Desde que começamos a fazer o programa, quer dizer, eu te conheci em 2005. Foi. Antes disso, eu tinha iniciado um processo que era totalmente alheio a esse, eu sei lá se era alheio ou não era, não importa. Só que depois desse tempo todo, hoje eu já não me preocupo com determinadas coisas que a maioria das pessoas se preocupa. Essa questão assim, o que é amanhã? Existe alguma coisa do outro lado? Você, sabe? É como se eu tivesse virado um cara zen vontade de saber coisa nenhuma. Mas os anseios são diferentes, é interessante. Realmente você fica, como se diz, a velha mania de querer expressar verbalmente. Mudou, né? Porque assim, mesmo quando a gente conversa nos momentos que antecedem o programa, que a gente às vezes encontra fora, isso. E você está aborrecido, até a maneira de você ficar aborrecido mudou. Mudou, né? Agora você se aborrece mais cuca legal, né? Você se aborrece mais controladamente. Mais controladamente. Não é uma sangria desatada, é só uma leve diversão. Então isso que é bacana que eu lhe digo, porque tudo que nós falamos, tudo que a gente fala aqui, a gente pode experienciar. E as pessoas também estão experienciando. Então isso é gostoso. Você falar e as pessoas sentirem, verem, experienciarem. O ser humano necessita disso ainda, né? Tá. Complementando, para deixar você falar, o relacionamento que nós estamos falando entre casais e pessoas assim, o importante também é um relacionamento íntimo, né? Não, isso que eu ia dizer agora. Isso quer dizer... Exatamente tá isso que eu ia dizer. É que, assim, você hoje, você tem um relacionamento, ou você está a caminho do relacionamento de novo ciclo, de quem? De você com você mesmo, que é a primeira coisa. É o básico, né? Porque assim, um capitão bêbado, ele não consegue conduzir um navio por melhor que seja. Entende? Então, independente do teu entorno, independente da contraparte que esteja contigo, daquele outro que está contigo, nisso que você fala de um relacionamento para a existência, já vamos conversar, se você não tem condições mínimas nem de dar, nem de exigir nada, nem de entender o processo, você vai cobrar o quê? Nada. Não tem condição. Nada. Aí é como, por exemplo, assim, você vai gerar um filho, né? Aí então você tem o filho programado, você tem um conhecimento mínimo para gerar esse filho, você sabe em que época vai gerar esse filho, você sabe se vai querer menino ou menina, sabe qual é que é a função dessa criatura. Então essa criatura ela vem, né, como um veículo, como um vaso, né, onde se deposita o que de melhor há da lei. Então ele é um filho teu e da tua contraparte, né? Não é o filho do karma. Ou a outra alternativa, se cruzou na balada, saiu, manteve relação, gerou um filho, é um filho de quem? Do momento, do que você tinha na cabeça, do que a mulher tinha na cabeça, do entorno que foi gerado, dos medos de cada um, dos olhos de cada um, é um filho do karma. Esse processo de você saber de onde vem, você saber o que você quer, você saber o que você pode oferecer, entender onde você se encontra, é a premissa básica para você pensar em alguma coisa do novo ciclo, um relacionamento que seja com alguém, né? O homem com a mulher com o homem, ou você com você mesmo, que é o primeiro, né? Ou você com a tua própria divindade, que antecede ainda, né? Ou você com o meio, e o meio pode ser a tua família, pode ser a tua empresa, pode ser a tua cidade, pode ser o governo do teu país, né? Ou com a humanidade como um todo, ou a tua relação com o invisível, ou a tua relação com os teus medos, que são os filhos que você cria e renega. Então, enquanto isso tudo não estiver harmonizado, você achar que vai ter uma relação de novo ciclo harmônica, consciente, tranquila, né, de empatia com um outro ser, é sonho. Não tem como. Né? Agora, óbvio, assim, no entorno que nós temos, primeiro quando então a gente nasce, a gente tem os determinantes de lei que está em cada um, o potencial que a gente tem, o somatório das consciências que nos levaram a existir, que é isso que a gente chama de vida, o nosso potencial a realizar, as tendências positivas e negativas, e você tem aquele karma que você escolheu resgatar, você tem o karma da família que você escolheu, então você é um conglomerado de coisas para resolver.
E você é de uma hierarquia feminina ou masculina, né? Então você é um Agnisvata ou um Barishari. Quando então você, no decorrer da vida, você se sente atraído por alguém, obviamente a primeira atração, da forma como está hoje, porque você está despreparado para enxergar outra pessoa, você não enxerga, você vê aquilo. Quem vai te dizer que aquela pessoa é adequada não é teu corpo búdico, não é tua mente abstrata que diz assim, nossa, é uma empatia. Não, quem vai responder que aquela pessoa é adequada são os teus feromônios. Isso, perfeitamente. Não é? Por quê? Porque não há uma ambiência adequada para que você consiga identificar aquilo. Aí, da mesma forma que eu falei que daí você gera um filho do karma e não um filho da lei, né? Você tem uma relação que é uma relação de karma, é uma relação de entorno, né? E não uma relação de lei, não é uma relação, sabe, harmônica, pacífica, construtiva. Só que tem um aspecto. Obviamente, quando você coloca em um mesmo lugar uma criatura de uma hierarquia, uma outra criatura de outra hierarquia, as duas com uma função e com uma habilidade muito específica, que é despertar no outro as dores e amores, por mais ocultas que sejam. Não é? Então, o que leva você a desejar a conviver a vida inteira com a mulher, ou a mulher a conviver a vida inteira com o homem, primeiro é aquele provável amor, que de início é só paixão, só atração. Na convivência do dia a dia, por conta dos dois não estarem preparados para o que está acontecendo, o trabalho que é feito, e que daí nesse caso também é de lei, é o seguinte, é um despertar o que de oculto existe no outro. De oculto é o seguinte, se eu detesto que diga assim, pô, que bela manhã, e eu gosto quando o pássaro azul pousa na minha janela, né? A mulher da minha vida, na primeira semana de convivência em conjunto, ela vai dizer assim, que bela manhã, eu adoro quando o pássaro azul pousa na minha janela, porque a vida, né, ela não é uma viagem de lazer, é uma viagem de trabalho. Então nós temos que primeiro harmonizar e resolver tudo que em nós existe, para daí depois então harmonizar e resolver tudo que existe em nosso entorno imediato, que é a família, para depois harmonizar e resolver tudo que existe em nosso entorno um pouco mais abrangente, que é a nação que eu escolhi, para depois contribuir para que o mundo seja harmônico e perfeito. Então, o atrito que vai existir entre você e a tua contraparte é exatamente o mesmo atrito que existe quando você está pensando e está se questionando ou duvidando, ou eu devia isso, ou eu devia aquilo. O processo é exatamente o mesmo. Como discernir isso? Porque nós falamos que uma hora nós vamos falar, um programa nós vamos falar sobre Maya. E Maya no relacionamento é o que mais tem. A pessoa projeta numa outra toda a sua felicidade, seus anseios. Como discernir, apesar de que na nossa vida nós passamos por experiências de que a gente olha para alguém e identifica alguma coisa que transcende esse olhar normal, vamos dizer. Sim. Que transcende físico, desejo físico, alguma coisa que nós não temos a compreensão na maioria das vezes. Como discernir para evitar que as pessoas sejam infelizes, como tem muitas pessoas infelizes, porque elas sonham com aquelas coisas arquetipais, tudo ali, que são ilusões, na verdade, né? Um amor eterno, um companheiro até o fim, alguém que envelheça junto, essas coisas. Como evitar, como ter consciência, quando a gente olha para alguém, alguém olha para a gente de volta, né? Como a gente diz. Como interpretar aquilo que os olhos e a energia que está intercambiando, nós compreendamos e sabemos discernir o que é aquilo. Que aquilo é um início, esse olhar e o olhar se voltar para nós já é o início de tudo, né? Essa troca, essa simbiose. Então é importante esse momento, que hoje eu já tenho uma visão diferente, sem dúvida. Eu já tive essa mesma visão confusa no passado. Como discernir isso hoje? Bom, então tem um dito popular que cada homem tem a mulher que merece, né? E cada mulher tem o homem que merece. Mas do ponto de vista esotérico, oculto, cada homem tem a mulher que precisa e cada mulher tem o homem que precisa, não que merece. Porque a gente não merece ninguém, assim como nossa contraparte não merece ninguém, porque nós somos autossuficientes, né? Então, e eu preciso de alguém, e esse alguém precisa de mim para quê? Para fazer com que eu melhore.
para fazer com que eu evolua. Porque, por exemplo, assim, se eu não tenho um entorno imediato, então o meu contato com as pessoas é raro, sabe? Então, assim, eu trabalho sozinho. Vamos supor, por exemplo, que eu trabalhasse há anos sozinho em uma sala. O meu contato com as pessoas, ele é esporádico. Só que é o seguinte, a evolução do nosso corpo astral e da mente concreta, que são os pensamentos e as emoções, ela obrigatoriamente acontece através do atrito, da alteração da temperatura do nosso próprio organismo. E o atrito se dá no contato com as pessoas. Quando eu tenho alguém gerando atrito do meu lado... Opa, isso é importante. Quando eu tenho gerando atrito do meu lado, a chance que a lei, que a vida me dá para eu evoluir é muito maior do que se eu não tivesse. Então... Navegar em águas calmas, né? Navegar em águas calmas. Não prova se você navegar em águas calmas sem você ter um destino e desperdício de combustível. Perfeito. Perfeito. Então, se você na vida está pacífica, completamente harmônica e eu estou feliz. Sim, mas você está fazendo o quê? Se você não souber, você não está feliz. Você criou uma maia, uma ilusão que te diz que você está, que você não está. Outra coisa que é muito importante é o seguinte, é que nós consideramos o centro da existência, o centro do universo, né, o nosso próprio umbigo. Eu sou, você é o meu amigo, aquele é o meu filho, aquela é a minha mulher, aquele é o meu emprego, aquela é a minha família, aquele é o meu país, aquele é o meu mundo, é tudo assim, eu sou o ponto de referência com o qual eu vejo e analiso os outros. Isso tem que mudar obrigatoriamente. Mas ele tem que mudar espontaneamente também. Não adianta você mudar só no verbal e você não sentir isso, né? A gente está falando aqui de processos, né? Não de verbalizações, né? Bem que a verbalização a gente tem que ter em mente que daí assim, eu não falo, eu engendro palavras e uso vida para colocar elas em formato de som. Né? Então, o falar é criar, né? É criar o tempo inteiro. Então, eu tenho que saber, nessa questão específica do relacionamento, que quem está ali, né, convivendo comigo durante aquele período, ou 1, ou 10, ou 20 anos, o que seja a vida inteira, não é a minha mulher. É uma mulher, quer dizer, é da hierarquia feminina, né? Ela é Barishad, que está do meu lado por atração kármica e porque é aquela criatura que eu preciso. Para quê? Para resolver os meus problemas. E como é que ela vai resolver? Ela vai resolver? Não. Ela vai fazer com que eu entenda que eu tenho essa necessidade. Ela vai me criar situações, vamos dizer assim, para que... Uma das razões da gente estar existindo, além do trabalho de lei, é resolver o que a gente trouxe de berço e que não foi resolvido por nossos antepassados. Sim. E são coisas ocultas. Nunca isso esteve tão aflorado quanto agora, porque a gente está numa mescla de novo ciclo com o ciclo antigo, né? Então, essa convivência no dia a dia, ela remexe e altera os humores, a temperatura do astral e faz com que o que de mais antigo que existe, ele se manifeste. Quando se manifesta, eu tenho duas opções. Essa criatura, ela é a culpada por todas as minhas dores e eu troco. E é como se fosse trocar um computador, você troca de hardware, mas não troca de software. Então, a outra criatura que vai conviver contigo, ela vai ter exatamente as mesmas características. Até que você resolva não o que está nela, mas é o que está em você. Por assim, quando você fala alguma coisa e me incomoda, daí o que me incomodou não foi o que você disse, foi o que em mim exatamente, você já falou isso, a respeito disso. Porque se você falar em grego, por exemplo, e eu não entendo, o que você está dizendo para mim é transparente. Agora, se falar em grego e eu entendo e você me xinga, e eu entendo o que isso quer dizer, aí isso pode ou não me incomodar. Você entende? Então, se alguém faz alguma coisa para você e isso te incomoda, é por quê? Porque o gêmeo daquele incômodo, porque a contraparte daquele incômodo, porque o entrelaçamento daquele incômodo está em você. Se alguém tem medo de barata e aí vai descrever para você, puxa, eu vi uma barata gigante e você só em ouvir a descrição você sente medo também, você tem duas maneiras de entender. Ou você vai odiar aquela pessoa que te contou porque ela fez você ter medo de barata, ou você vai entender que você já tinha medo, aquela pessoa só está contando para você um fato.
Então, a convivência no dia a dia com o que se chama de contraparte, ela fica o tempo inteiro lançando luz naquilo que eu tenho para resolver. Tanto é que é certo o que você está falando, que estou cansado de ouvir que as pessoas sempre têm 8, 5, 9 relacionamentos e a tendência é sempre mesmo encontram. Quer dizer, não é as pessoas que estão erradas. Não são os companheiros que estão. Não, isso é uma dádiva da lei, porque você vê que se você acha que essa pessoa não é a correta para ficar junto contigo e você troca, geralmente a lei te dá chance e aproxima, e o karma aproxima de você alguém que vai te ferir tanto quanto. Você, exatamente. Não, e com um agravante, que daí você termina uma relação e você começa outra, aí você vai ter que administrar essa outra, e essa outra, mesmo sem saber, ela está ligada com aquela. Por que tem o mito, a crença popular, que a mulher tinha que estar virgem para gerar um ser adequado e o homem tem que estar virgem para gerar um ser adequado? É porque a mulher, ela é a soma de todos os relacionamentos que ela já teve. Isso. Quando gera um filho, o filho é o filho daquele pai e de todas as pessoas com quem ela já teve. E o homem é a mesma coisa. Então, esse emaranhado de dores e amores e resíduos e entrelaçamentos vitais, astrais, kármicos, que vai se carregando, em algum momento ele tem que acabar, porque senão os seres que nascem, eles vão vir sempre com o baú lotado, e os seres têm que vir vazios, têm que vir plenos, mas plenos de futuro e não plenos de passado. Entende? Aí se você vai e troca, o que vai acontecer? Você daí tem que administrar o relacionamento. E aqui eu não estou dizendo assim, não faça isso. Eu estou dando opinião baseado no que acontece ocultamente nesse processo. Agora, cada um se vai separar e casar 50 vezes ou nenhuma, isso é a questão de cada um. Senão a gente não pode interferir nisso. Mas quando acontece um relacionamento que não deu certo e você vai e troca, aí então esse novo, ele vai ter que ser administrado todo o entorno que está gerado agora, mas o entorno do outro que está pendente, e fica o filho que não sei o que, daí a mãe, o pai, aquela coisa. Aí isso vai tornando uma bola tão grande que daí vem a sensação de infelicidade. A infelicidade é uma coisa muito importante para a gente conversar, e a gente nunca conversou aqui sobre isso. E a gente infelicidade? Infelicidade. Sim. E a gente sempre deseja que todo mundo fique feliz, assim, mas o que é a infelicidade? A infelicidade, ela não existe. Não. Porque não tem como eu ser infeliz. Primeiro que a infelicidade... É um desvio da felicidade. Né? Ela é uma negação de um estado de paz perene. Ela é a negação de um estado de equilíbrio, de um estado de instantaneidade, de um estado de abstração. Então, quando se cria uma variante, um desvio desse estado de... Assim, tá vendo como é que é? Isso é felicidade, ó. Se não é. Tá vendo? Essa é a felicidade. Claro. Uma variante disso, você percebe que daí tem volume, inclusive? É verdade. Né? Isso é felicidade, geladinha, negocinho, tem massa, né? Então, eu tenho aqui uma porção de felicidade entre as minhas mãos. Isso é o ideal, né? Faz vento na mão. Né? Aqui dentro não precisa nada. Quando eu tenho uma variante disso daqui, né? Então eu provoco uma condição qualquer no astral, aí isso vira o que se conceitua de infelicidade. Então, infelicidade, como qualquer coisa contra a lei, a dharma, a anti-lei, ela existe por um grande esforço da humanidade. A humanidade gasta a vida para que aquela coisa sobreviva. Mas no caso da infelicidade tem uma coisa ainda que é mais interessante, que é o seguinte: quando você tem medo, então o medo ele é uma coisa tangível, né? Você consegue, eu tenho medo de cadeira amarela, eu tenho medo de barata, de elevador, e aí a ciência vai e deita em cima desses medos e faz o que quer, né? Quando você diz assim, eu estou infeliz, a infelicidade, ela não é uma coisa única, ela não é um evento em si, ela é o derivado de um conjunto de coisas. E quando você diz assim, eu estou infeliz, daí você pergunta assim para o outro. Quando fala assim, eu tenho medo de barata, assim, eu não. Eu comi chocolate, assim, eu não gosto. Eu estou infeliz, por quê? Porque é o seguinte, o estar infeliz, ele significa o seguinte, que algum dos desejos que você tem não está alimentado,
ou que algum dos medos que você tem está alimentado, ou alguma das dores que você tem está alimentada. Significa o seguinte, você tem um conglomerado de coisas na tua cabeça. Quando eu falo cabeça, no teu corpo astral, nas tuas emoções. Aí, se tem um grupo que não está alimentado, que não está satisfeito, te gera infelicidade. Como na cabeça de cada um de nós tem todas as dores do mundo para serem resolvidas, todos os amores do mundo para serem resolvidos, todas as ânsias do mundo para serem resolvidas, todos os desejos para serem satisfeitos, obviamente, alguém vai estar sempre insatisfeito. Eu não consigo ter alimentado a minha coragem e alimentado o meu medo ao mesmo tempo. Não tem. Não tem como. Não. E aí, assim, alimentei minha coragem. Você está feliz? Não, por quê? Porque eu não sinto medo há muito tempo. Mas é... Aí levei um susto agora. Você está feliz? O medo está feliz, porque levei um susto agora. Eu digo, não estou. Por quê? Porque eu não sou corajoso faz muito tempo. Então, aí as pessoas vão ter o direito atribuído a si mesmo, né, por elas mesmas, e um direito errôneo, de dizer o seguinte, não, eu sempre tenho uma razão para ser infeliz. É aquilo que a gente falou um dia. Para quem gosta, para quem se compraz de ser infeliz e achar que daí está tudo errado, e que sempre tem alguma coisa que vai dar errado, aquele medo disso, aquele medo daquilo, chega no horário do meio-dia e se pergunta assim, está feita a luz? Aí ele vai assim, não, e eu estou muito infeliz por causa disso, mas Cristo, criatura, me diz aonde que não existe luz nesse momento se nós estamos com o sol a pino, se embaixo da sola do meu sapato. Está escuro, né? Está escuro, porque não tem como ter luz. Aí ele fala assim, mas então é o seguinte, deita que pega sol na sola do teu pé, mas eu vou continuar triste, porque daí agora está com sombra nas minhas costas. É assim, sempre arruma um motivo para... Sempre. Então a decisão de ser feliz ou ser infeliz compete ao próprio ser humano, não compete ao meio. Não é o meio que te deixa bem ou mal. Não é o meio que te deixa feliz e infeliz. Não é o meio que vai facilitar ou dificultar o teu relacionamento. É você que vai fazer isso. Por quê? Porque é você que determina o quanto aquele entorno, o quanto aquilo que há de invisível em você e o quanto aquilo que está de visível ao alcance do teu olhar. Você vai atrair para si aquilo. Você vai atrair e como você vai sublimar isso. Então, eu tenho uma relação, né? Estou casado há N anos, né? Ou namoro, ou vivo junto, o que seja. Com quem? Com uma criatura de outra hierarquia que tem tantos ou mais, ou tantos ou menos, né, dúvidas ou questões para resolver que eu tenho. Então, a primeira coisa que tem que saber que aquela criatura tem coisa para resolver. Se ela tem coisa, então ela tem direito a que eu tenha paciência com ela, da mesma forma que eu tenho direito a que ela tenha paciência comigo. Não quer dizer... E essa compreensão que falta. Mas é óbvio. Essa compreensão que falta. Porque o professor diz, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Professor Henrique José de Souza. O que acontece? Eu pego e crio uma muralha e fixe, esse é o meu mundo. O teu, pode ser o teu, ou de Florianópolis, ou do Brasil, ou do mundo, ou do invisível, é outro mundo. O meu é o meu. Aí você fica, o meu amigo, a minha família, minha filha, minha mãe. E aí, então, isso é uma coisa muito importante também, e tem a ver com as dores humanas. Aí acaba um ciclo de existência de alguém que o karma colocou no nosso entorno, alguém da família, um conhecido amigo que seja, e aí vem o sentimento de perda. Morreu alguém. Né? Aí eu digo assim, não, é o meu isso que morreu. Né? Não, se o meu isso morreu, aí então eu vou atribuir a mim mesmo o direito de ficar infeliz a vida inteira. Por que eu vou ficar infeliz a vida inteira se o meu, um parente qualquer que seja, tenha morrido, ou um amigo que seja? Porque eu não vou conseguir resolver aquilo que eu tinha deixado pendente para resolver. Poxa, isso que é o pior. Claro que sim. Quer dizer, assim, aquilo que eu devia ter dito ou não dito, ou feito ou não feito, é isso que dói. Por quê? Porque aquele desejo que está em mim, que é assim, o desejo de ir fazer alguma coisa, mas agora eu não posso por causa disso. Aí esse desejo, ele sabe que ele jamais vai ser satisfeito, então quem me incomoda é esse que não foi alimentado. Exatamente, e aí eu digo assim, não, então por causa disso, eu vou fazer o seguinte, já que eu não pude conversar com aquela pessoa todos os dias, então essa minha mágoa, esse meu ressentimento, eu em um processo de autopunição contrário à lei,
lesa a divindade, lesa a humanidade, lesa a evolução. Eu vou alimentar o resto da minha vida e vou fazer o quê? Eu vou sofrer o resto da minha vida, por quê? Porque eu não conversei o suficiente com aquela pessoa que morreu. Mas eu aprendi com você. Quando na verdade, você tem que entender que aquela pessoa que morreu não era o teu isso ou o teu aquilo, ou a tua isso ou a tua aquilo. Aquela pessoa, ela fez o que ela tinha que fazer na existência, cumpriu o papel e agora ela simplesmente deixa de lado o organismo físico e continua evoluindo no passo que a evolução deu a ela. Ela vai morrer e vai para o lugar que o Deus Yama deu a ela por competência própria. E ela vai para um determinado lugar e vai se juntar com um conjunto de consciências e vai descer e vai existir de novo por competência própria. Mas não era a minha ou o meu. Era uma criatura, né, que pode ter me feito ou não, pode ter convivido com ou não, comigo eu posso ter gerado ou não, que fez o seu trabalho tanto quanto eu estou fazendo. E o que me dói, né, nessa falta é porque eu não consigo mais alimentar aquilo que eu devia ter resolvido naquela época. Mas você falou uma coisa importantíssima e que eu vou trazer de volta aqui. Você disse que quando nós recordamos dessas situações e sabendo recordar essa situação, no recordar nós resolvemos ela. Exato, porque o que eu tenho que fazer? Isso é importante demais. Porque assim, a minha memória... Resgatamos o passado, como nós falamos aqui. A minha memória do dia que eu não fiz, ela existe no mesmo lugar, alimentada da mesma forma, do dia em que eu fiz. Sim, eu não fui lá dar um abraço naquela pessoa no dia do aniversário dela e ela morreu, eu vou carregar isso o resto da minha vida. Eu tenho direito de ser infeliz e eu vou e desconto na minha contraparte, né? Ou vou ficar... tem um termo em turco, eu consigo ver, mas não consigo dizer o que é. Que ele não exprime dor, nem sofrimento, nem felicidade. Ele é um misto entre infelicidade e melancolia. É aquele assim, a autoalimentação do sentimento de perda de não sei o quê. E aí então a pessoa pode vir melancólica, ou o país, ou o gênero, pode pegar e estender essa dor durante a existência inteira. Lesa a evolução. Quando então eu lembro que eu devia ter dado um abraço e não dei, aquela pessoa morreu, eu não tenho quem abraçar, até porque daí eu vou e me recuso a reconhecer que existe uma sequência evolucional, então eu sou o que eu como, o que eu vejo e o que eu durmo e o que eu proprio e não acredito em mais nada. Aí eu vou carregar aquela dor o tempo inteiro, tudo bem. Só que do ponto de vista de construção de emoção, de astral, aquela dor que eu tenho, ela é exatamente da mesma intensidade daquela felicidade que eu tenho com relação àquela pessoa. Então eu me lembro do grande abraço que eu dei. Isso, quando eu me lembro do grande abraço que eu dei, esse vivificar, esse grande abraço, ele gera uma energia que pega aquela dor por não ter dado. Exatamente. Sublima. E a dor por não ter dado o abraço, ela deixa de existir. Baseado nisso, você pode reescrever todo o teu passado. Você pode reescrever qualquer coisa que a vida já tenha dado passar pelo teu caminho. Se você faz isso, automaticamente... Porque não existe erro nenhum, né, Jorge? Não existe. É um entendimento que era diferente, né? Exatamente, não existe. Então, pô... E mesmo o erro, quando a gente já conversou aqui, quando a gente acha que erra, não. É uma situação criada pelo gênero humano que em mim encontra condições para se manifestar e eu consciente e forte para resolver, como somos todos nós. Quando eu se manifesta, eu disse, bem-vindo erro, vem porque nós vamos dar um jeito. Claro. E você pode resolver em um segundo, um dia, uma hora, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, mas vai resolver. Por quê? Porque você tem competência para resolver aquilo, por quê? Se não tivesse competência, em você não se manifestava. Não, claro. Lógico. E eles são necessários para você ser o que você é hoje, né? Não, eles foram necessários na tua caminhada. É o teu trabalho, grego. É. O sublimar os erros, os medos, os anseios, as dores, os amores, a carga humana, o que a gente conceitou como karma, né? Isso é obrigação de cada um resolver. Quando eu resolvo, aquela muralha que me separa do mundo verdadeiro, né? Ela cai. Num momento a gente não consegue nem dizer assim, eu me amo. A gente não consegue porque não dá para sentir de verdade, depois eu me amo, mas eu queria ser mais alto, eu queria ter o cabelo mais comprido, eu queria ter o olho mais colorido, eu queria ter isso.
realmente a coisa está feia, né? Aí o cara acorda azedo, né? É assim mesmo. Então, se você não se entende enquanto ser em evolução, se você não sabe o que você quer, como é que você vai daí entender quem está no teu entorno? Então, quando você consegue fazer esse processo de sublimar aquilo que a vida te deu, automaticamente você deixa de desperdiçar energia. O conceito de infelicidade, ele já fica muito mais difícil de identificar em você, sabe por quê? Porque você não tem desperdício de vitalidade alimentando dores. Aí você se torna o quê? Mais pacífico. E o pacífico, né, a pessoa que está em paz... E é muito melhor ser pacífico, né? Hein? É um estado totalmente diferente da, não, da assim, belicosidade. Não, não custa nada em termos de vitalidade porque você não tem que alimentar nenhuma dor. Né? Então esse é o primeiro relacionamento do novo ciclo. É você se bem relacionando com você mesmo. A partir daí você tem um código de linguagem que te permite então começar a estabelecer um relacionamento adequado com aquela pessoa que o karma tenha colocado, não é nem a lei, que o karma tenha colocado para você. Entende? Aí quando isso acontece, aí então você começa a ver com uma nova maneira, né, o que aquela pessoa faz. Ainda vai te incomodar, só que daí quando incomodar, já não encontra aquela repercussão toda. Você vê o que está acontecendo, né, e transforma aquilo e faz com que a pessoa daí evolua. Aí a maneira com que a pessoa vai evoluir vai depender do quê? Do quanto a outra está permeável à tua reação. Né? De início pode ser o caos, porque daí a tua sensação e a tua exteriorização de felicidade, a pessoa chega para você e fala assim, porque não sei o que, eu detesto você porque você usa blusa azul com lista. Daí você fala assim, mas é uma blusa muito linda e inclusive é o seguinte, foi você que me deu. Ela vai te odiar mais ainda, claro, por quê? Porque você tirou o argumento dela. Exatamente. Entende? Só que daí quem está doído nela não é ela. Né? É um conjunto de coisas que exteriorizou, né, aquele momento, aquilo. Como você não vai reverberar, você não vai alimentar aquilo, aquilo vai ter que se resolver. Né? Aí a pressão da panela de pressão vai aumentar. Eu tive um exemplo hoje que falamos no bastidor. Lógico, né? Aí a pressão da panela vai apertar um monte e aí vai começar a apitar. E o termo é pressão, porque quanto mais convulsionada a pessoa sem dúvida. Maior é a temperatura no astral e maior é a pressão no astral. E aí quanto maior a pressão e quanto maior a temperatura, mais vayu, que é o ar, ele se movimenta em ondas quentes e ele varre o astral, né, os caminhos de entrelaçamento de cada um, né, de fio a pavio, e levanta todas as dores porque todo mundo quer se alimentar. Né? E aí então você começa a briga porque o teu sapato estava fora do lugar e acaba brigando porque... Na verdade, você busca argumento para continuar brigando, né? E quando você vai brigar com a tua contraparte ou vice-versa, daí então você começa a brigar porque o sapato está fora do lugar e termina brigando porque há 50 anos atrás você esqueceu de dar uma flor no dia que era o dia... Isso aí, já começa a puxar... E você leva em consideração o seguinte, um é basicamente mente concreta, que é o homem. O outro é basicamente mente abstrata, que é a mulher, né? Um, né, funciona baseado em Kundalini, o outro funciona baseado em Forhat. Duas hierarquias diferentes. Não pode dar certo. É sessão, né? É sessão. É entendimento. Entendimento, perfeito. Quando então isso chega em um ponto em que os dois estão mais ou menos harmônicos, resolvido totalmente ninguém fica, né? Porque você só consegue ficar totalmente resolvido quando a família tiver, a tua nação tiver e o gênero humano tiver. Então a gente fica parcialmente resolvido. Então quando o casal, quer dizer, o homem é a contraparte, a mulher é a contraparte, estiverem mais ou menos harmônicos, quer dizer assim, ele já está numa senda de iniciação, adquire conhecimento, está mais pacífico, aprende a se controlar, tem aquela ânsia, aquele prazer em ler, em adquirir conhecimento, esse tipo de coisa assim. Então se cria um entorno de proteção, né, onde todas as dores ficam mais fracas, né, onde os amores ficam mais fracos, onde os desejos ficam mais fracos, e se parte para um protótipo de relacionamento de novo ciclo, que é o quê? O local onde existe compreensão e iniciação, conhecimento. Aí eu sei o que você é, ela sabe o que você é, que assim, o casal, né? Aí então você já vê os teus filhos de forma diferente, não é o meu filho. É o filho do gênero humano que eu gerei em determinada época, que agora nele, a lei opera. Sim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou educar não como pai, eu vou educar como aquele que chegou um pouco mais cedo e tem um pouco mais de conhecimento do que aquela criatura,
mas aquela criatura tem muito mais valor evolucional do que eu, porque está chegando agora, e eu vou fazer o possível para dar condições para que ela desperte e para que principalmente ela não tenha que passar pelos mesmos caminhos que eu passei. Por quê? Porque os caminhos onde eu passei tem que estar resolvidos, ela busca um outro caminho. Então você já muda a maneira como você cria as criaturas que você gerou. Quando você então consegue fazer uma família harmônica, né? Ou em direção à lei, aí então a tua preocupação já não é mais nem você, nem tua contraparte, nem tua família. É o seguinte, e o meu país, como é que eu mudo? E a minha família inteira, como é que eu mudo? Mas o importante é frisar que o processo começa óbvio, em você, óbvio, né? Porque senão é só uma mentira. É o contrário, é que nem a pedrinha que a gente joga na água, né? A pedrinha somos nós ali, a partir daquilo é que vai começar a fazer. Porque se não houver isso, aí assim, é um bravo esforço de cada um em tentar, assim, mas só que assim, não tem código de linguagem, você vai estar brigando contra dores e amores e desejos que são ancestrais e que não podem ser alimentados, eles desejam e devem ser sublimados pelo próprio ser humano. E é possível. Nós Óbvio, temos percebido isso aqui. Se não fosse possível, possível, não, sim. Se não fosse possível, a gente não estaria aqui não hoje. Estaria, com certeza. Não só nós dois, nós todos, você todos, ninguém estaria aqui. Por quê? Porque o momento em que isso tem que ser resolvido é agora, e é mais do que um dever, é uma obrigação do gênero humano interromper esse ciclo de criação e alimentação de incompreensões e de dores, porque junta isso tudo e diz, como é que você está? Estou infeliz. Humanidade, como é que você está? Sofrendo. Né? Aí karma vira a palavra da moda, e aí as pessoas... E vamos alimentando essas formas como a gente E aí as falado. pessoas vão buscar assim, não, eu não consigo compreender o que está acontecendo em casa, eu vou buscar ajuda clínica, eu não consigo me resolver na ajuda clínica, então vão tomar um remédio para pegar e dar uma segurada. É bem isso. Então você busca fora uma coisa que não existe em lugar nenhum. Né? Quando chegar a um ponto em que a coisa seja totalmente harmônica, daí as boas experiências de um e de outro, elas se trocam, né? E aí um fica como depositário do que o outro gerou de bom, né? E o outro faz a mesma coisa. Isso então repercute em tudo aquilo, em todos aqueles com os quais cada um esteja entrelaçado. Os filhos que vieram, os filhos que estão agora, os filhos dos filhos, o entorno, a família, a nação, o gênero humano, aí o processo se completa. E começa a gerar uma reação em cadeia, né, de transformação sem que a gente tenha que fazer esforço físico nenhum. Então, acho que nós conseguimos deixar claro aqui, ficou bem perceptível que o relacionamento do novo ciclo, vamos dizer, é como já devíamos estar nos relacionando faz tempo. É que talvez sabe, o que aconteça, Grego, é que nós nunca estivemos tão entranhados no novo ciclo. O novo ciclo nunca esteve assim tão denso, tão real, tão visível, tão vitalizado, tão perceptível, tão palpável, que assim, talvez um relacionamento antigo do que se constituiu como novo ciclo. Então assim, o que era um relacionamento perfeito na época do Egito? Talvez o relacionamento dos sacerdotes que geraram Pitágoras. Quem sabe? Mas que não era um casal que ia todos os dias, foi um evento sacerdotal para gerar um ser que tinha um trabalho para fazer. Talvez um relacionamento manúsico, que é aquele ser de alta hierarquia, os dois seres de alta hierarquia que se unem, né, para criar um ser de alta estirpe, de alta hierarquia, um Yokanã, um Duija, ou um Avatar, ou o que seja. Então isso podia ser. Então uma relação de novo ciclo antes, ela era dada só a altos iniciados, a adeptos, a semideuses. Agora não. Como a gente está vivendo em um novo ciclo, qualquer relação, qualquer relacionamento hoje tem e pode e deve ser. Só que é o seguinte, essa transformação tem que começar em cada um de nós, senão você está só se segurando para não brigar. Exato. Você faz de conta que entende, você faz de conta que aceita. Você engole uma, não engole tudo, por quê? Porque o teu estômago é pequeno. Isso. Entende? E cedo ou tarde estoura com qualquer panela de pressão. Sim. E esse não é o processo, isso não é iniciação, isso é um processo de retenção, movimento de retenção. O movimento de retenção é quando alguém te magoa e aquela mágoa se alimenta em você e alimenta a pessoa que te magoou e você vai magoar de volta para que então esse processo chegue a um ponto tal que aumente a temperatura do astral, exploda tudo e dispare o processo como inteiro e diz, não, deu, vamos trocar, e troca. Né?
Eu creio que não seja por aí, mas isso aí vai da vida de cada um e da intensidade, da densidade do karma de cada um, dos desejos, dos anseios, das dores de cada um, mas é principalmente da força e da consciência que cada um tem de quem é, de porquê está aqui e o que deve fazer. Se a gente tiver esses princípios básicos em desenvolvimento, não precisa ser desenvolvido, em desenvolvimento já é um grande caminho para você pacificar a humanidade como um todo e definir, se traçar uma linha divisória entre o que era a humanidade antes e o que vai ser a humanidade depois. No futuro. Sem dúvida. E o mais importante ficou claro aqui hoje, mais uma vez, reiterando, que a nossa felicidade não depende de parceiro nenhum. Não. Absolutamente de parceiro nenhum. E a felicidade ela também não depende de você ter um desejo satisfeito ou não. Exato. Né? Senão você fica sempre naquela assim, eu queria um carro novo, aí eu fui e comprei, estou completamente feliz, comprei em novembro, em dezembro murou o ano, meu carro já é velho, estou infeliz. Né? Ou então assim, eu queria aquela roupa, eu comprei, mas e aquela? Então, e o nosso entorno, o entorno social, o entorno humano, ele cria sempre novos desejos. Parece que a estrutura urbana, a estrutura social que foi montada, ela é especializada em criar desejos, se possível, inatingíveis. Então, o melhor carro do mundo, por que ele é considerado o melhor carro do mundo? Porque ele corre mais, excelente, só que é o seguinte, porque ele é o mais caro. Qual é que é a roupa melhor do mundo? Aquela, assim, chega aquele ponto que o cara, como era na época dos descobrimentos, ou dos faróis, que seja, ele não tinha mais o que fazer para ostentar a riqueza, então ele pegava e se vestia de ouro de cima e embaixo. Né? Então não tem mais. Então tem um carro que custa 10 milhões, mas tem um carro que custa 50, né? Mas eu quero que tenha um que custa 100 porque só eu que tenho. Quando aquele custa 99 mais um tem, eu já fico infeliz. Então, sempre a sociedade ela faz com que o teu desejo ele fique em um patamar que você tem que se deslocar durante a vida inteira para comprar. E quando você compra, você vê que aquilo é só um carro. Nada além. Você compra um carro de 10 milhões, agora eu tenho. Aí você vai entrar no shopping. Você não pode carregar o carro. O mais que pode fazer é deixar o chaveiro pendurado para o lado de fora, que é uma coisa completamente... Isso, para mostrar que você está com uma Ferrari, exatamente, sei lá o que exatamente. Mas você pode ter comprado só o chaveiro. E ninguém... Aí você vai no shopping e se sente completamente infeliz. Não, então eu vou comprar esse shopping. Compra. Mas ele vai fazer o quê? Vai comprar e vai andar sozinho? Aí ninguém vai saber que é teu. A mesma coisa do político. Não, eu quero ser presidente do Brasil. O cara vai ser presidente. Agora eu quero ser o presidente da ONU. Agora eu quero ser o presidente que vai mandar no mundo inteiro. E o cara agora eu estou feliz. Aí alguém fala assim, o presidente do mundo tem uma vila no interior da África que eles não têm tecnologia nenhuma e não sabem que o senhor existe. Acabei de ficar infeliz, então eu quero o quê? Eu quero ser chefe daquela vila. Ele larga o mundo inteiro e vai lá ser chefe da vila. Chega lá, mata o chefe, não sei o que, põe uma opção de bandalheira e passa a ser o chefe da vila, idolatrado. Tem 2 bois, uma vaca e 5 esposas. Né? Aí está senhor daquele trechinho lá no interior do não sei aonde. Daí eu pensei, mas agora que eu sou chefe dessa tribo aqui, ninguém sabe o que eu sou. Aí ele volta, não, agora eu tenho que ser presidente e chefe. Quer dizer, sempre vai ter uma coisa. Sempre. Uma coisa assim, o homem que deseja uma mulher ou duas, ele pode desejar todas as mulheres do mundo, mas não vai ter jeito. A mulher é a mesma coisa, então, sempre que você basear a satisfação de todos os teus desejos para que isso seja uma condicionante para que você seja feliz, você vai ser infeliz. E a infelicidade ela é só um artifício para alimentar as tuas dores, para quê? Para que você passe a vida inteira sem ter um tempinho para ficar parado, quieto, pensar o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, para onde eu vou e de onde eu vim. Que são as coisas, os enigmas da esfinge. De onde, para onde e quem sou, não é? Então você passa a vida inteira querendo coisas e sendo infeliz. E como você não consegue, daí você projeta no teu entorno. Eu estou infeliz, mas foi porque meu chinelo não estava no lugar. Eu estou infeliz porque eu queria não sei aonde choveu, esse tipo de coisa assim. Mas assim, a vida é isso, será? Não, não é. A vida é isso, será? Então o primeiro grande relacionamento do novo ciclo, né, é você entender que está no novo ciclo e você viver em paz com você mesmo. Que é o primeiro passo. É o passo. O passo. Qualquer caminhada começa pelo primeiro passo. Derrube o muro que separa você do mundo real. O mundo não é isso, não é só o desejar, o querer, o dominar, o ostentar, não é nada disso. Você tem que entender o que acontece e saber que você não é o primeiro, não vai ser o último. A evolução se processa subatomicamente no universo inteiro. Se você estiver triste ou azedo hoje ou não,
O Sol está girando, o sistema solar está se movendo, o universo está se expandindo, nasce gente o tempo inteiro, o mundo anda do mesmo jeito, a lei se processa da mesma maneira. E ela conta com você, então retribua. É isso. Até passar um pouquinho do horário hoje. 3 minutos. Não tem problema. E nós vamos, isso aqui eu tenho certeza que nós vamos dar mais respostas sobre isso no tema sobre Maia. Sim. Maia é muito importante sobre isso. Bom, Jorge, foi um prazer recebê-lo novamente. Bom estar de volta aqui. Foi bom estar com vocês. Eu deixo o meu fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, um feliz sempre. E dessa vez não vou dizer sejam felizes, eu vou dizer para vocês, não façam esforço para serem permanentemente infelizes, porque a felicidade ela vem da harmonia e da tranquilidade. Fiquem bem. Fraterno abraço.